lá, qual a primeira palavra que vem à sua cabeça quando falamos em trânsito? Tumulto, né? Tudo parado, difícil, né? Trânsito, bagunça, estresse, desorganização. Medo. Movimento, angústia, raiva. Tá muito violento, muito perigoso. E você não deve ter pensado muito diferente disto, não é mesmo? O trânsito é estressante. São motoristas e pedestres que não respeitam as regras, sinalizações, tráfego intenso. Estudos mostram que o trânsito pode sobrecarregar o cérebro. Quando você está dirigindo a uma velocidade de 45 km por hora, o seu cérebro precisa processar cerca de 1.300 informações por minuto. É um esforço e tanto. O Ciência de hoje continua a falar sobre trânsito. E hoje vamos tratar da parte mais complexa deste sistema, o comportamento dos motoristas. Num bairro tranquilo, de pessoas decentes, ele é o típico homem comum. Considerado um bom cidadão e de inteligência razoável. É um homem gentil, amável, pontual e honesto. Bom dia, Sr. Walker. Muito bom dia, Sr. Giff. Lindo dia, não é? O Sr. Walker não machucaria uma mosca, tampouco uma formiga. Ele acredita em viva e deixe viver. O Sr. Walker possui um automóvel e se considera um bom motorista. Mas, quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E, de repente, ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. O Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler, um motorista. E essa transformação ao volante não é exclusiva dos desenhos animados. Muitos motoristas, ao dirigirem, passam a ter atitudes agressivas e antissociais que jamais adotariam fora do asfalto. É preciso bom senso ao pegar na direção. 90% dos acidentes causados assim, é devido a fatores humanos, né? Então, a parte mais complexa do estudo da engenharia de tráfego é o ser humano. A gente não sabe como nós vamos reagir diante de um acidente, né? Então a gente vê várias manchetes aí nos noticiários, né? A reação que as pessoas têm diante do trânsito. Então até dizem assim que quer conhecer o caráter de uma pessoa, coloque ela num trânsito, né? Coloque ela num trânsito pesado que você vai ver. Então é xingamento, abre a janela, malcriação, sai do carro, vai agredir. Então é assim que a gente realmente vê a reação das pessoas. E é muito difícil a gente controlar isso na ciência, né? Porque é o comportamento humano, né? Então, tem toda uma área, psicologia do trânsito, que estuda isso, né? O que leva o usuário a vir a causar aí tantos danos, né? A dirigir embriagado, a se irritar facilmente no trânsito e causar acidentes. No final do século XIX, o fundador da Mercedes-Benz, Carl Benz, fez uma profecia curiosa, que poucos carros no mundo seriam vendidos, pois as pessoas não tinham habilidade para dirigir. Bom, a teoria dele estava furada, porque hoje só em Curitiba são mais de 1 milhão de carros circulando pelas ruas. Mas a ideia tinha fundamento. Dirigir não é tarefa fácil. E para saber mais sobre este assunto, nós viemos até o Núcleo de Psicologia do Trânsito da UFPR conversar com a professora Yara Tillen para saber mais sobre isso. E aí, professora, dirigir não é tarefa fácil, né? Do ponto de vista da mecânica da direção, talvez a gente diga, é fácil. Quer dizer, aprender a mudar de marcha, a segurar um volante, não é uma tarefa extremamente complexa. O que é complexo é conviver num ambiente com outras pessoas e compartilhar esse espaço. Aí que a gente tem um grande problema que diz respeito ao comportamento humano. As pessoas têm muita dificuldade de compartilhar, de entender que o direito ele é comum. As outras pessoas, os outros no trânsito têm o mesmo direito a ocupar o espaço que aquela pessoa que saiu atrasada da sua casa e acha que em 5 minutos vai chegar ao seu destino. Quer dizer, ela esquece, né, que tem um conjunto de fatores em volta, principalmente outras pessoas, né, além de semáforo, além
do estado da via, se há um trabalho de recuperação, né, em algum ponto da via ou não. Ela esquece que tem outras pessoas que podem estar na mesma situação dela, atrasado o trabalho e também quer chegar. E isso cria o conflito, porque a pessoa, quando faz o seu trajeto, né, quando imagina esse deslocamento no trânsito, ela quer chegar no tempo que ela calculou. E qualquer outra pessoa que impeça isso é entendida como um inimigo, né? Um inimigo que tem que ser morto e permanecer insepulto, né? Então, essa ideia, né, que o outro no trânsito é um inimigo, ela permeia, né, parte dessas relações que acontecem no trânsito e faz com que a gente veja isso expresso nas estatísticas. Quer dizer, o trânsito está matando, né, e principalmente jovens, né, de uma maneira que a Organização Mundial de Saúde fica alerta e considera, né, o acidente como um problema de saúde pública. Então, a gente começa a ver os danos, né, numa escala aí gigantesca, que tem origem no comportamento das pessoas e principalmente no comportamento individualista. A gente não vai negar que a gente tem fatores, né, da geometria da via, não estamos dizendo que isso não existe, mas o que a gente tem observado, tanto nas pesquisas quanto nos estudos que o pessoal faz, né, em relação aos acidentes, o que eles identificam é o comportamento humano. Então, os autores estão falando em 80% a 90% dos acidentes sendo causados pelo dito fator humano. Então, é alguma coisa que o indivíduo decide se arriscar, e esse arriscar no trânsito sempre tem consequências muito danosas, né? Então, a gente encontra pessoas nas pesquisas que dizem que furam o sinal, que bebem e dirigem, mas quando você pergunta para elas, elas sempre dizem que fazem isso com segurança. Você fura o sinal, eu furo. Ah, mas é sempre com segurança. Então você dificilmente vai encontrar uma pessoa que diga, olha, eu furo o sinal porque eu sou um irresponsável. Não. Quando a gente pergunta para eles por que você comete, né, a infração, aí eles dizem, não, mas é porque eu tenho segurança, eu sei o que eu estou fazendo, eu furo o sinal com cuidado, eu sei a quantidade que eu bebo, eu não bebo muito, né? É isso que eles dizem. Aí se você pergunta, mas e os outros, quando furam o sinal ou quando bebem e dirigem, por que eles fazem isso? Porque um bando de irresponsáveis, e tem muita impunidade. Então essas pessoas são um perigo. Então é o mesmo comportamento, né? Só que quando ele julga o próprio comportamento, ele é benevolente, ele acha que pode, então ele acha que ele pode fazer as coisas, e essas mesmas coisas, quando o outro faz, o outro tem que ser punido, né, ao extremo, e indica, né, um comportamento completamente fora, né, dos parâmetros para o outro. Então, isso tem uma repercussão em várias esferas, né? Por exemplo, quando a gente pensa em campanhas, né, campanhas educativas que tentam incentivar um comportamento mais seguro. Parte delas não funciona por quê? Porque você tem que se identificar com aquilo que é transmitido como mensagem para você acreditar que você faz parte daquele grupo e que cabe a você essa mudança. Só que ninguém se identifica com o infrator no trânsito. Todo mundo acha que dirige bem, né? Todo mundo acha que dirige bem. E é um pouco pior que isso ainda. Eu fiz entrevistas com motoristas que tinham mais de 9 multas por excesso de velocidade. Então estava lá, quer dizer, tinha multa, tinha o registro, ele foi lá, ele pagou, quer dizer, era mais de 9 por excesso de velocidade, né? E aí o que acontece? As pessoas, elas respondem que não se sentem multadas por excesso de velocidade. Não, isso aí foi porque eles colocaram o radar lá numa descida. Não foi o comportamento deles, quer dizer, mesmo eles sendo multados, sendo flagrados num comportamento inadequado, num comportamento infrator no trânsito, eles negam que fizeram isso, eles negam que eles sejam infratores.
Então as pessoas não acreditam que são elas as responsáveis pelos danos cotidianos. Porque acidente de trânsito, ele acontece, sabe, aqui na esquina, na outra esquina, ele não acontece só porque as pessoas acham que é só com uma velocidade, né, de 200 por hora, não é isso, né? A 60 por hora, a chance de um pedestre sair vivo de um atropelamento é muito pequena. E 60 é a velocidade aceita e é a velocidade que os legisladores ou o executivo impõem, né, para que tenha fluidez. Então a gente tem de um lado uma coisa, né, que do ponto de vista lá da engenharia, né, é a fluidez que muitas vezes é incompatível com a segurança. Então quando você tem um trânsito intenso de pedestres, né, qual é essa velocidade que permite que o pedestre saia ileso? É uma velocidade muito baixinha, né? Quer dizer, o carro, ele tem o potencial de matar, ele é uma arma, né? Então, essa ideia, as pessoas que dirigem um carro acreditam que, sabe, isso não existe. Quer dizer, a probabilidade ou a possibilidade, né, dela se envolver num dano e atropelar e matar alguém, ela não coloca isso na conta, né? Então ela usa uma velocidade sem se preocupar. E depois do intervalo, nosso bate-papo sobre o comportamento do motorista continua. O Ciência volta já. Existem várias pesquisas que apontam as causas das mudanças de comportamento dos motoristas. Entre elas, a evolucionista diz que nós evoluímos ao longo dos anos com o instinto de formar alianças. No trânsito, teoricamente, isto pouco importa, pois dificilmente você voltará a encontrar os motoristas que estão na via com você, mas o seu corpo pensa diferente. O cérebro processa como o começo de uma nova aliança. É como se a cada quilômetro você estivesse formando relações ou inimigos mortais. Dentro do sistema de trânsito, o mais complexo de analisar é o comportamento do homem. Muitos não gostam de seguir regras, o que dificulta o trânsito. Este é um dos fatores para imprudências. A gente entende que o papel da psicologia, em primeiro lugar, é identificar que fatores são esses que interferem e que levam a essas decisões equivocadas ou decisões que provocam danos. E a gente identifica que um desses fatores que a gente tem desenvolvido pesquisas se chama percepção do risco. Então tem alguns autores, né, que estudam essas condições, né, do ambiente que fortalecem essas decisões equivocadas. Então a pessoa leva em conta para perceber um risco, quer dizer, fenômenos culturais. O que é risco para aquele tipo de sociedade? A que grupo eu pertenço para enxergar isso como risco ou não? Então, ele é construído socialmente, né? Então, quando as pessoas compartilham essas ideias, é isso que vai dirigir o comportamento delas. Então, o Paul Slovic, que é um dos autores que a gente usa bastante, ele diz: se os riscos não forem percebidos, todos os esforços que você fizer em qualquer âmbito, né, organizacional, político, social, individual, de campanhas, tudo isso vai malograr. Por quê? Porque a pessoa não percebe. Então, se ela não enxerga, né, o risco naquela situação,
ela não vai ter um comportamento seguro. Por quê? Não vai acontecer nada. Como diz a juventude, né? Não dá nada. Não dá nada. Então, essa ideia, né, do não dá nada, ela também permeia essa decisão arriscada. Quer dizer, quando uma pessoa cruza um semáforo que está no vermelho, que ideia ela tem, né? Quer dizer, ela tem a legislação, ela no mínimo tem conhecimento que se está fechado para cá, está aberto para outra via. Quer dizer, o que faz com que ela se arrisque, né? Ela acha que ela tem habilidade, que ela controla o veículo e que o conhecimento, a familiaridade dela com a situação é suficiente para se contrapor à probabilidade, né, de acontecer um acidente. Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, mesmo com ações incorretas dos outros motoristas. Quer dizer, a gente tem o excesso de confiança, a gente tem aquilo que é chamado de otimismo irrealista, que é, não, isso aí comigo não acontece nunca, né? Vai acontecer com os outros. Então, há uma série de fatores já identificados nesses estudos que vão fundamentar decisões mais arriscadas ou menos arriscadas. E a psicologia pode auxiliar no momento em que ela mapear esses fatores, mapear nos grupos quais são esses fatores e promover ações que trabalhem com essas variáveis, que possam discutir esses fatores encontrados. Quando a gente identificou, por exemplo, que um dos fatores importantes, né, para que as pessoas tenham um comportamento infrator em relação ao excesso de velocidade, que foi o primeiro estudo, né, aqui do Núcleo de Psicologia do Trânsito, a gente desenvolveu um projeto para trabalhar com os jovens dentro da universidade para discutir o individualismo. Então, o projeto ele foi estruturado não para ir lá e fazer uma palestra ou falar sobre a legislação, olha, se cuidem porque é importante. Não, a gente foi lá, aplica um jogo que eles brigam pelas fichas, eles vão roubar a ficha dos outros e tal, até que eles, ou a gente trabalha todo mundo junto em prol do objetivo ou não vai dar certo. Então, eles constroem, eles conseguem vivenciar o individualismo deles, todos, e de cada um, né, do grupo, perceber que isso não dá certo, que eles não conseguem atingir o objetivo, e depois eles começam a construir formas coletivas de atingir o objetivo. E depois a gente discute, bom, no jogo foi assim, no trânsito, como é que é? Então, a gente busca, né, com esse trabalho, fazer com que eles reflitam sobre os comportamentos deles. Em primeiro lugar, fazer com que eles se observem. Bom, você roubou a fichinha porque você quis, ninguém mandou você roubar, isso não estava na regra do jogo, você fez porque quis, né? Então, eles olham os próprios comportamentos e como é um jogo, eles podem sentir, né, que é uma situação que é uma metáfora, né? Ela não é o trânsito. Tem alguns até que dizem, mas no trânsito eu não sou assim. A gente deixa por conta dele, né, essa reflexão. Mas a ideia é que a psicologia possa identificar quais são esses fatores, quais são essas condições, né, que podem fazer com que a pessoa reflita sobre o seu comportamento cotidiano. Quer dizer, o que é que eu faço, né, no trânsito? E no trânsito vale a regra da boa convivência. Não confronte. É necessário compreensão por parte de todos os usuários. Uma situação que gera muita, até briga, né? A famosa fechada, né? Porque ele me fechou. E a gente, o que é que diz, né? O que é que discute, né, com os grupos? Você tem duas condições, né, de uma fechada. Ou ela foi sem querer, que é a maioria dos casos, né? A pessoa não vê porque tem ponto cego no carro, ou ela fez de propósito. Se ela fez sem querer, porque ela não enxergou, não prestou atenção, por que você vai criar atrito com ela, né? Deixa, ela vai, ela não percebeu, né? Está distraído, não devia estar distraído, mas está. Quer dizer, não é você que precisa, né, se confrontar. Então não vale a pena você ter nenhum confronto, nenhuma reação agressiva, né, em relação a isso. Se ele fez de propósito,
ele faz qualquer outra coisa de propósito. E você vai se confrontar com esse indivíduo. Quer dizer, se ele já tem uma reação agressiva e inadequada, né, no ambiente do trânsito, você vai somar ainda alguma outra característica, né, agressiva. Vai potencializar, na verdade, vai potencializar. né, se você confrontar, pior ainda. Então, o que a gente observa no trânsito é isso, né? As pessoas, elas buzinam, e buzinar está no código lá, a legislação diz que é só para você chamar atenção para uma situação perigosa. Então, ela não é feita para você xingar, mas ela é usada, né, para poder xingar o outro. Então, é a ideia de que nada que o outro faça pode ser aceito, né? Eu tenho que mostrar uma reação, e quanto mais a buzina forte, maior é o xingamento. E pode reparar, você quando escuta a buzina na rua, você não olha para a pessoa que fez a bobagem, olha para quem buzinou. Por quê? Porque aquele que buzinou não está só xingando, né, um erro, um equívoco qualquer de outra pessoa. Ela está irritando e provocando estresse em todos os outros que estão em volta, né? As pessoas que estão nas suas casas, no trabalho, quer dizer, todo mundo que está sujeito, né, àquela situação. E essa é uma outra coisa que as pessoas também não percebem, né? O relacionamento interpessoal é o que move a sociedade. A qualidade dos nossos relacionamentos e a capacidade de mantê-los são fatores importantes para o nosso bem-estar social. E no trânsito, vale a mesma regra. Que há um encadeamento de ações, quer dizer, um dano, determinado momento, né, do trânsito não afeta só aquelas pessoas ali envolvidas, né? Só o pedestre, só o ciclista, só o motorista. Quer dizer, vai afetar um conjunto de pessoas, né? Se você tem uma colisão que um semáforo é afetado, quer dizer, toda a região fica tumultuada. Se o carro não pode se movimentar, toda aquela via já, né, tem dificuldade no trânsito. Então, é um encadeamento de ações, né? Não vamos nem falar, né, nas mortes e nas sequelas, porque a gente não tem competência nem para contabilizar os sequelados que a gente tem, né? Quer dizer, toda essa necessidade de mobilidade, de acessibilidade, parte dela é decorrente de acidentado de trânsito. Então, é um dano assim, sabe, muito extenso. É como a vida em sociedade, né, professora? Que você tendo uma atitude errada vai causar uma consequência não só para você, mas na sociedade como um todo, como um conjunto, né? A gente pode comparar o trânsito a essa vida em sociedade, o comportamento no trânsito, né? Tem alguns autores, principalmente da área da sociologia, que eles enfatizam que se você quer conhecer a cultura, né, de um determinado local, você olha para o trânsito, porque ele reflete, né, essas relações. E a gente não tem dúvida, há inúmeros estudos mostrando que essas relações sociais, as relações de poder, elas vão se manifestar no trânsito também. Quer dizer, o carro mais caro vai achar que tem mais direito ao espaço que o carro, né, o carro mais pobre, mais caindo os pedaços, o veículo vai achar que tem mais direito a transitar do que a bicicleta. Quer dizer, o que essa bicicleta está fazendo aí no meio do caminho? Então, essas relações de poder, né, também elas aparecem no trânsito. Se você tiver um ônibus, você nunca disputa espaço, porque ele é maior que você. O dano que ele vai provocar é maior, né? E o pedestre digamos, na escala, é o que tem que se cuidar, porque não importa se ele tem razão ou não, ele que vai sofrer o dano, né? A gente sempre diz, não vale a pena morrer na preferencial, não, né? O que ele ganha com isso? Então, a ideia, né, de estudar o comportamento humano é poder identificar, né, quais são esses fatores e como é que a gente atua sobre eles. Tem um outro, aliás, ele também é holandês, só que radicado no Canadá. E ele fez uma teoria que ele denominou de teoria da homeostase do risco. Significa que a gente sempre tem uma quantidade de risco que né, as pessoas estão dispostas a correr. E essa quantidade vai mudando e se adaptando àquelas condições. Então, se você estiver numa estrada de noite, com chuva, uma via sem sinalização horizontal, o que você faz? Você diminui a velocidade.
A hora que as condições melhoram, o tempo abre, você tem visibilidade, você acelera mais. Então você compensa, né, a situação mais perigosa daquele ambiente regulando a tua velocidade. E isso vale para tudo. Então ele mostra que quando você toma algumas medidas no campo da engenharia lá para melhorar a segurança, o que é que você faz com o comportamento das pessoas? Elas se arriscam mais. Se você conversar com um policial rodoviário, todos eles vão dizer que tem mais acidentes fatais, né, nas estradas duplicadas do que nas de mão única. Por quê? Mão única não, pista simples, né? Por quê? Porque na pista simples as colisões frontais é que são o problema, né? Também, porque tem gente que ultrapassa onde não deve, né? É comportamento humano de novo. No caso da duplicada é por excesso de velocidade, né? Porque se sentem mais seguros e quanto mais a pessoa se sente segura, mais ela vai arriscar. Uma autora portuguesa, Maria Luísa Lima, diz que esse negócio de ficar como é que o indivíduo toma a decisão ou com as probabilidades, tudo isso é bobagem. O que conta mesmo se a pessoa vai arriscar ou não é o medo. Se ela tiver medo, ela não arrisca. E aí ela faz, né, um diagrama em que ela diz: quanto mais a situação é conhecida e mais a pessoa acredita que tem controle sobre ela, menos medo ela tem. Então, ela faz um diagrama mostrando que tem algumas situações que você não precisa se preocupar em orientar a população nem nada, porque ela não vai arriscar. E tem outras que não, porque ela acha que ela conhece e ela arrisca. E aí você tem o quê? Nos jovens, sexo, drogas e tira o rock and roll e põe trânsito. Porque são as vertentes nas quais o jovem, principalmente, entra pelo campo. Por quê? Porque ele acredita que tem controle, que ele conhece o suficiente e que nada vai acontecer com ele. E esse estudo da percepção de risco mostra pra gente como alguns fatores interferem de uma maneira assim que você não imagina. Quer dizer, você vai lá, por exemplo, orientar os jovens em relação a doenças sexualmente transmissíveis ou gravidez, né? Tem uma pesquisa que a Maria Luísa orientou, que as pessoas acreditam, né, que a população em geral tem muito maior probabilidade de contrair AIDS do que o melhor amigo dele, ou do que a pessoa amada. Então, é um estudo, né, falando do amor e da invulnerabilidade à AIDS. E é assim que as pessoas se guiam. Então, a gente tem que entender, porque historicamente os técnicos, os engenheiros, eles iam dizer o que? Isso aí é bobagem, isso aí é irracional, né? A plebe inculta e rude, né? Como que vai pensar uma bobagem dessa? E aí eles querem ensinar o lado científico. Fumar dá câncer. Põe lá as fotos, né, na carteira de cigarro. A pessoa não absorve o conhecimento científico e transforma em mudança de comportamento. Não é isso que ela leva em conta. Então a gente precisa entender o que é que ela considera na hora de fumar ou de deixar de fumar. Aí a gente pode orientar os outros. Mas se a gente não entender o que é que move o comportamento das pessoas, você fala no vazio. Porque as pessoas não se identificam. Não, eu sei, eu me cuido. Eu bebo antes de dirigir. Não, mas eu sei quanto. Eu me controlo. Eu achei um indivíduo na pesquisa de excesso de velocidade, mas ele me garantia, assim, sabe? Você olha para ele com uma segurança, ele dizendo que ele dirigia muito melhor depois de beber. E não adianta você dizer para ele, né? Quer dizer, mas que você pode dizer, olha, tudo bem, pode ser que no seu caso você realmente, né, esteja fazendo isso, mas isso contraria todas as teorias científicas. Mas não adianta dizer o que é ciência para ele, porque ele vai continuar achando. E não é que ele está mentindo, ele não está mentindo, né, em relação a isso, né? E ele conhece a informação legal, mas não é essa informação, não é o conhecimento que transforma a ação do indivíduo. E isso a psicologia mostra para a gente. Quer dizer, quando a gente parar de passar informações científicas e despertar nas pessoas o desejo de mudança, né? Aí a gente está no caminho. Caímos no individualismo novamente, né, professora? Então, mas
A gente tem que combater ou entender como é que esse individualismo funciona, como é que ele se amarra e como é que a gente pode quebrar. Quer dizer, e a gente só quebra o próprio grupo pensando sobre ele, refletindo sobre o dano que a própria ação produz no ambiente. Enquanto a gente não conseguir despertar nas pessoas essa reflexão de que é o comportamento de cada um que provoca o dano, a gente não consegue mudar, porque enquanto ele estiver querendo que os outros mudem, ele não muda. E como todo mundo pensa assim, a gente não vai conseguir nada. E no próximo Ciência, continuaremos a falar de trânsito. Vamos entender o que é mobilidade urbana e quais as soluções para melhorar o tráfego. Você pode acompanhar este e outros programas em nosso site ou canal do YouTube. Até o próximo Ciência!